Olá, senhoras e senhores. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2021. Eu estou gravando esse vídeo por causa que provavelmente, se você tem tendinite, você deve estar buscando alguma informação sobre isso na internet. Primeira coisa que eu devo dizer é: eu não sou médico, eu não sou fisioterapeuta, eu não tenho formação na área da saúde e você deve buscar um médico. Esse é um ponto importante. Cada caso é um caso e um profissional da medicina, um ortopedista, é o mais adequado para saber. Bom, eu estou gravando esse vídeo como doente, como pessoa que tem a doença, né, que procurou diversas alternativas aí para se curar ou se tratar, enfim, né. A minha manifestação, a primeira vez que eu manifestei algum sintoma foi no ano de 2015. Eu, inclusive, consegui uma licença médica nesse período. A felicidade que eu tenho de ter um empregador que não tem retaliações em relação a uma licença médica longa, que eu fiquei de licença médica 2 meses, né? Acredito que isso ajudou. Durante esse tempo eu procurei fisioterapia, procurei fazer acupuntura e procurei diversos tratamentos para amenizar a dor ou para tentar resolver o problema, mas a minha tendinite ela se manifestou por mais de 6 meses, né? E quando você sente dor por mais de 6 meses é considerado uma doença crônica. A maior parte das tendinites elas se manifestam durante algumas semanas, talvez um mês, e elas param por aí, né? A pessoa toma um anti-inflamatório, normalmente uma aplicação de seringa, né? de cortisona, né? E também existem os anti-inflamatórios não hormonais, né, que também tem seu efeito, enfim, e isso passa, né, passa com uma semana, 2 semanas, 3 semanas. No meu caso específico, eu sou digitador profissional, eu digito muito, até hoje eu digito, né, eu não mudei de emprego, mas eu mudei de função dentro do trabalho que eu faço. E acredito que a origem da doença, né, foi essa. Eu acredito também que a minha profissão é bem estressante, tem alguns aspectos que eu já ouvi falar que é uma doença que influencia no cérebro também, né? Mas enfim, das coisas que eu tentei até hoje para melhorar a minha situação, eu tentei licença médica, afastamento, repouso, isso é muito importante. Acredito que seja talvez a coisa mais eficiente em relação à dor, né? Se você estiver em repouso, você pode ter uma melhora no quadro, pelo menos, por exemplo, na fase aguda, sua dor vai diminuir com a situação do repouso, né? Ocorre o oposto se você estiver sentindo a dor e achar que eu não vou fazer nada, eu não vou tomar providência, eu não vou buscar um médico, e ficar indiferente a isso e acreditando que vai passar. Não faça isso, eu fiz isso. Infelizmente a gente tem uma ética do trabalho que impele a pessoa a só vou parar de trabalhar se eu precisar urgentemente, se for uma coisa muito grave, se for uma coisa muito séria. Olha, se você não cuidar da sua saúde, você não vai conseguir ser empregado em lugar nenhum, né? Então, se você tiver a possibilidade de pegar uma licença, se você tiver a possibilidade de pedir para ser remanejado de setor, peça isso, não sinta vergonha, não pensa que estou levando um problema para minha chefia, né? Cuida da sua saúde, porque preservando a sua saúde você vai preservar a sua função dentro da empresa, né? Ou dentro de um órgão público. Enfim, outra do que eu tentei, né? Licença, acho que é uma coisa que ajuda muito, né? Repouso. A minha tendinite é nessa parte do pulso, né? Que é a tendinite de Kervine, né? O síndrome do túnel do carpo, né? Então, assim, eu acredito que... E depois ela passou um pouco para os ombros também. No meu caso, o esforço era a digitação. Eu tive de abrir mão de algumas coisas por causa disso, né? Mas eu vou falar na frente no vídeo. Olha, licença médica ajuda, fisioterapia ajuda, yoga ajuda, PRP, plasma rico em plaquetas. Esse tratamento é basicamente uma médica lá na cidade de Uberlândia que ela pegava, tirava o meu próprio sangue,
colocava numa máquina, essa máquina separava o plasma da parte na parte densa do sangue, mas ela separa esse plasma, pega esse plasma e injeta em diversos pontos do seu braço e do túnel do carpo, e isso teoricamente seria uma forma de aumentar o número de plaquetas no local da lesão, e isso iria curar a doença ou melhorar o quadro, porque as plaquetas seriam um fator de regeneração. Eu tentei esse tratamento, acredito que não deu certo, não funcionou bem, o tratamento é caro, o tratamento não é autorizado pela Anvisa, né? E eu não sei se isso aí é um charlatanismo ou coisa parecida, mas eu sei que eu me submeti ao tratamento, fiz acho que 5 ou 6 ou 7 sessões e não melhorou. Até hoje eu tenho a doença, né? Não cura, né? Enfim, se alguém falar para você, plasma rico em plaquetas, vamos fazer esse tratamento alternativo. Eu fiz o tratamento alternativo, já tinha tomado os anti-inflamatórios, já tinha feito outros tratamentos antes, e eu fui pensando que um tratamento alternativo poderia resolver a minha situação. E acredito que não, né? Ozônio, né? Na mesma clínica que eu apliquei, eles também falavam assim, olha, vamos tirar a parte do seu sangue, vamos colocar ozônio, né? E aí a gente vai voltar o seu sangue com ozônio para a sua veia, né? Isso aí vai fazer com que a doença melhore, né? Também não funciona, não vi grande diferença essa questão do ozônio aí. Tem a gente falando sobre aplicação de ozônio anal também, não funciona, eu acredito que não tenha nenhum valor médico. O ozônio tem aplicação médica em você aplicar ozônio na água e lavar uma ferida. Aí isso tem sim um valor médico, porque o ozônio mata todas as bactérias da água, e você usa a água com ozônio para limpar uma ferida. Isso limpa a ferida e ajuda a cicatrização. Outras aplicações realmente a gente não sabe. Você pode usar ozônio para filtrar a água que você bebe todo dia, por exemplo, né? Seria uma água mais pura. Acho que nesse sentido é válido usar ozônio. Mas enfim, ozônio cura tendinite? Minha experiência pessoal diz não cura, não cura mesmo. Anti-inflamatório, né? Eu tomei seringa de corticoide, né? Uma dose, né, aplicada intramuscular, fiz isso 2 vezes. Não posso dizer que resolveu, talvez melhore um pouco a dor por algum tempo, mas o médico pede esse anti-inflamatório de base hormonal, que acho que é o mais forte que existe deles, no sentido de resolver a situação e aplicar um medicamento que não pode ser utilizado em excesso, né, que é um medicamento muito forte, e não funcionou. Eu tomei uma vez, acho que em 2015, e depois eu tomei outra vez em 2021, e não desapareceu a dor. Pode ter uma melhora, mas não resolveu, porque a visão do médico era provavelmente de resolver. Tentei a acupuntura, eu acho que a acupuntura ajuda um pouco na dor. Eu tive uma melhora em relação à quantidade de dor que eu estava sentindo. O acupunturista também é um acupunturista muito qualificado, é um médico chamado Cheng, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E eu acredito que assim, diminuiu a dor, mas não curou, né? É uma doença crônica, não existe tratamento, infelizmente não existe cura. Bom, amitriptilina, essa foi a melhor coisa que aconteceu para mim. A amitriptilina é um remédio que é utilizado para dor crônica e para depressão. Ele age principalmente no cérebro, acho que ele não regenera os tecidos que foram lesionados, né? Mas ele é muito bom para dor crônica, foi a melhor solução que eu tive até agora, a amitriptilina, que proporcionou uma maior qualidade de vida. Eu tomo remédio faz praticamente 2 anos e acredito que assim foi o melhor que eu consegui encontrar até agora. Tomo todo dia, né? Então assim, é ruim isso, da pessoa ficar tomando remédio a vida inteira. Eu não queria isso, né? Mas
é o que me ajuda a administrar a dor, né? Ela é usado como antidepressivo, esse remédio também é utilizado para dor crônica, né? Uma coisa muito importante para você que tem tendinite e que pode te ajudar demais, é de graça, faça uma conta no Gmail e depois entre no seu e-mail Gmail, né, com o Google Chrome, que é o navegador do Google. Precisa necessariamente ser o Google Chrome e precisa necessariamente ser o e-mail do Gmail, @gmail.com. E lá dentro você tem o e-mail do Gmail, não é só o serviço de e-mail, tem vários serviços que o Google te oferece, inclusive o catavento das fotos do Google, que eu não sei o nome dele, mas enfim. Existe também um editor de texto nesse e-mail. E aí você vai no editor de texto, aí você compra um microfone. Esse microfone pode ser entrada PS2, que é aquele do cabinho, ou pode ser uma entrada USB. Você compra um microfone e faça a digitação por voz. Foi uma das coisas que mais me ajudou. Eu saí da função de digitador o tempo todo do meu trabalho, fui colocado em outra função. Quando eu preciso digitar, eu utilizo o Google Voice. Digitação por voz do Google, o serviço é gratuito. Para mim foi o que me ajudou demais na questão do meu trabalho. E eu aconselho você, a qualquer momento, se você for digitar por lazer ou digitar por profissão, você precisa de ter o Google Voice, te ajuda demais. Eu tenho 3 microfones, um deles quebrou, eu comprei outro, tenho um no meu local de trabalho, tenho outro microfone na minha pasta que eu carrego no meu notebook. Vale muito a pena, não digite com as mãos, digite com a voz, isso efetivamente tem um resultado positivo. Na minha experiência até hoje, eu acredito que foi uma das coisas que mais me ajudou. Eu acredito que o yoga pode ter me ajudado um pouco também. A amitriptilina me ajudou e a digitação por voz também. Né? Questões psicológicas relacionadas a essa doença. É comum você enfrentar um quadro de depressão, né? Porque você recebe aquela boa notícia, né? De que depois de 6 meses tentando tratar a doença, essa doença é incurável. Então, ninguém gosta de receber a notícia que tem uma doença crônica e uma doença que causa dor, né? Então, você tem uma possibilidade de ter um quadro depressivo. Se acontecer alguma coisa que te afeta do ponto de vista psicológico, você ainda vai ter a sua tendinite, né? Então seria uma situação assim, você está bem psicologicamente? Quantos por cento? 100%? Olha, a sua tendinite vai deixar você no máximo, vai te permitir que você fique 96% legal. Falou, olha, não tem nada me incomodando, não tem nada que está causando desconforto psicológico, sua tendinite vai sempre pegar aqueles 5% do seu bem-estar e vai ficar com eles para sempre, né? Então assim, eu não sei o que eu faço com isso, eu gostaria muito de me livrar dessa doença. Se você tiver algum médico que você possa falar, diga, né? Eu estou aberto a sugestões, né? Nos comentários. Eu acho que a questão psicológica, o medo de nunca melhorar, né? E a situação de você sentir dor todos os dias, né? Tipo, isso é o que desencadeia um quadro depressivo, né? Bom, uma coisa que eu não fiz a cirurgia, né? Eu não fiz a cirurgia porque a cirurgia é basicamente se abrir, raspar o tendão de uma maneira bem delicada, bem específica, com a técnica, né, de maneira a não piorar a lesão, mas a ideia é, se você aumentar um pouco essa lesão, o tendão iria conseguir se regenerar de uma maneira mais eficiente. Eu não tentei até agora, as informações que eu tive é que algumas pessoas conseguiram se curar e algumas pessoas ficaram pior. Então, assim, eu não sei, eu não tenho estatística, mas eu acredito que seria o último recurso, né? E eu estou conseguindo administrar a dor com o amitriptilina, né? Amitriptilina Amitril. E, enfim, Amitril é o nome comercial e amitriptilina é o princípio ativo do remédio. Bom, pesquisando na internet, conversando com os médicos, eu consegui a informação de que a dor crônica, principalmente no caso de tendinite, 50% da dor está na cabeça, né? Mas você tem dor no túnel do carpo. Não, na verdade você tem metade do problema está na percepção do seu cérebro. E a amitriptilina ela ajuda nesse sentido. Ela administra, seu cérebro ele sente menos dor
né? O que é melhor do que sentir dor o tempo inteiro, mas ela também não regenera a fibra, né? E a grande dificuldade em questão da fibra é que a fibra é um tecido que não é muscular, né? O tendão ele faz a ligação do músculo com o osso e ele não é irrigado por sangue, ele é irrigado pelo líquido sinovial. Então, no início, quando eu tive a doença, os médicos disseram, você tem na verdade uma tenossinovite, né, que é uma inflamação no canal do tendão e no líquido sinovial. Esse líquido está inflamado, né, a bainha do seu tendão está inflamada, né. Hoje, muitos médicos usam a termologia tendinopatia, porque eles não gostam de falar nem que a bainha está inflamada e nem que o tendão está inflamado. O ideal seria dizer, olha, você tem uma patologia no seu tendão, né? A gente não sabe se é na capa, a gente não sabe se é o líquido sinovial, a gente não sabe, então a gente vai dizer que é isso, né? É uma tendinopatia, né? Não é nenhuma, apesar que seria o gênero tendinopatia, tendinite e tenossinovite estariam dentro, né? São espécies desse gênero. Enfim, eu fiz vários exames. Eu fiz o exame, por exemplo, para reumatoide, né, para saber se eu tinha alguma doença reumatológica, né, e deu negativo. Eu fiz também exame de radiografia para descartar se o meu osso poderia estar quebrado, o meu osso poderia estar trincado, isso estaria causando a dor, mas também não tem um osso trincado, não tem um osso quebrado, então foi descartada a possibilidade de uma lesão óssea, né, uma fratura, né. Eu fiz também um ultrassom e fiz também uma ressonância magnética. A ressonância magnética é o mais caro e é o mais detalhado, e eu consegui até, o médico falou, olha, eu estou vendo aqui pequenas lesões no seu ombro, né? Eu comecei com a tendinite no pulso e fui evoluindo, e ela acabou passando para o ombro também, né? Então existem essas situações, né? Tem ultrassom, tem ressonância magnética, tem vários recursos, né? Que são exames que você pode fazer, né? Bom, eu tenho esperança, né? A esperança que eu tenho é a pessoa de Elon Musk, né? Elon Musk é um cientista, engenheiro, coisa e tal, fundador de várias empresas, SpaceX, Tesla, Boring Company. E especialmente a minha esperança nesse sentido é a Neuralink, né? A Neuralink é uma empresa fundada em 2017, tem o objetivo de criar uma interface entre um chip que seria instalado na cabeça da pessoa e com fios que são muito finos, e esses fios entrariam no cérebro, eles conseguiriam ler as redes neurais que você tem, e ele também conseguiria escrever redes neurais dentro do seu cérebro. As aplicações médicas incluem vários tipos de doença neurológica. A gente não sabe porque até hoje não foi testado em humanos. No ano de 2020 foi testado em porcos. O chip foi introduzido no cérebro do porco, não causou danos maiores, não causou hemorragia, que era o principal medo, né? Tem um vídeo no YouTube sobre isso, né? São 3 porcos. Um porco, ele recebeu o implante do cérebro e ficou com ele lá. O outro, ele tirou, né? Ele colocou e tirou, e não aconteceu nada também. O porco sobreviveu, não teve lesão cerebral permanente, né? E o terceiro, eles colocaram, é como se fosse um exame neurográfico, né? E eles conseguiram em tempo real mostrar que você conseguia ler a atividade cerebral a partir desse dispositivo, que é uma coisa que existia desde 1950, mas enfim, é um jeito novo de fazer. As pesquisas estão em andamento. A última vez que eu ouvi, tinha um macaco jogando videogame com um chip enfiado na cabeça dele. Eu falei, poxa, que legal, né? Então eu espero que um dia a gente possa ter esse tipo de tratamento e que dor crônica possa ser, nesse sentido, feita alguma coisa para os pacientes que têm dor crônica, que sofrem com isso. Seria muito interessante também, eu não sei, tipo, eu busquei muito pouca informação na internet, mas talvez um tratamento com células-tronco, né? Eu já ouvi dizer que acho que 90% das células do corpo humano, elas são, dos tecidos, são passíveis de você regenerar eles a partir de células-tronco, né?
por que não tendão, né? Se o tendão for regenerado e ele receber células-tronco, será que ele não ficaria um tendão saudável, né, em vez de um tendão degenerado? Então são esperanças para o futuro, né? Neuralink e células-tronco. Acho que se qualquer um desses desse certo, eu seria voluntário a raspar minha cabeça e colocar um chip da Neuralink nela. Eu acho que é melhor que sentir dor para sempre, né? Bom, sacrifícios que eu tive que fazer, eu fazia musculação, eu não faço mais musculação, tipo, abandonei o esporte há 5 anos. Eu também não posso jogar videogame, que era uma coisa que eu fazia, e eu não posso jogar videogame porque se for para estressar meu tendão, eu vou estressar ele com o meu sustento, né? Ou seja, fazendo as atividades do meu trabalho. E aí, jogar videogame, eu não tenho videogame atualmente, tipo, fiz parte da geração que cresceu com videogame dentro de casa. Se fosse pela minha vontade, eu teria, sei lá, investido e comprado um PS4 ou até um PS5, enfim. Mas eu não posso porque, né, eu vou ter que lesionar mais ainda, né? E questão também do esporte musculação, precisei de abandonar esse esporte, não posso praticar porque é muito estresse em cima do tendão. Existem aí algumas recomendações médicas, alguns ortopedistas que dizem, olha, você deve, na verdade, fazer musculação, você deve ter uma atividade nesse tendão, você não deve ficar ocioso, o que seria pior, né? Mas enfim, é uma questão controversa. Eu, particularmente, depois que eu fiquei doente, eu não tentei voltar para a musculação. Bom, é isso. Eu acredito que se você sente dor há mais de 6 meses, provavelmente você já procurou no YouTube, né? E se você procurar no YouTube, você vai achar esse vídeo, né? Se você conseguiu se curar, me fala quem foi o médico que te curou, né? Eu também, uma vez, eu fiz uma meditação para o Buda Azul da medicina. Não tem nenhum efeito, não funciona, não presta. Se você for católico e rezar para sei lá quem, para um santo, para Deus, coisa e tal, acredito também não vai resolver. Mas isso pode ter um efeito psicológico. Eu sou ateu, para mim não teve efeito nenhum, né? E eu acho que algumas pessoas, eu fui consultar no YouTube e eu achei várias pessoas falando assim, não, porque Deus me curou, porque eu fiz uma oração, porque não sei o que, coisa e tal. Eu falei, olha, gente, existe remissão espontânea até para câncer, tá? Então, assim, coisas que não tem explicação e a pessoa acaba atribuindo aquilo a uma intervenção divina, né? Enfim, e às vezes até uma pessoa que é um charlatão, né? Que chega lá e fala, vem aqui na minha igreja evangélica que eu tenho uma sessão de curar as doenças. Não faça isso, né? Teve gente que foi num negócio desse aí para... A pessoa estava andando na cadeira de roda, tinha uma condição complicada, o pastor falou, sai andando agora que Deus te curou. A pessoa saiu andando, caiu no chão, né, lesionou mais ainda o reumatismo, lesionou mais ainda a doença que tinha. Então, assim, fiquem alertas desse tipo de coisa, né? Tem pessoas que são mal intencionadas e querem levar o seu dinheiro e a sua saúde, que já não é boa, pode ficar mais prejudicada ainda, né? Então, é isso, espero que você melhore. Se você conseguir a cura, se você conseguir redução dos sintomas, por favor, grave um vídeo também e faça um comentário aqui embaixo. Eu agradeço a atenção de quem conseguiu ficar 24 minutos ouvindo essa história que já tem 5 anos, né? Então, é o resumo de 5 anos da minha experiência, né? De 6, na verdade, né? Porque nós estamos em 2021, eu comecei em 2015.